Olá, meus caros, como é que estão? Tudo bem? Graças a Deus podemos retornar e falar mais da palavra do Senhor, né? É uma alegria poder estar junto com vocês neste horário, né? Ou num outro horário, não sei quando é que você vai abrir esse vídeo, nem sei que ano você vai abrir esse vídeo, né? Porque se está na rede, graças a Deus, pode atingir tanto no dia de hoje está aqui, estamos em setembro de 2020, como qualquer outro mês, qualquer outro ano para o futuro. Então, o meu desejo sempre, não precisa colocar joinha, não precisa se inscrever, mas o que eu gostaria é que divulgassem, tá? Não vou ganhar dinheiro com isso de forma alguma, mas eu gostaria que divulgasse para que possamos ter mais pessoas compreendendo, né, a razão da nossa crença. Por que nós, presbiterianos, né, amamos a Deus e a sua palavra? Nós temos nas Escrituras a voz de Deus. Nós cremos piamente, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a própria voz do Senhor, tá? Uma explicaçãozinha técnica, tudo bem? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. No Novo Testamento, grego, hebraico, aramaico, o Antigo Testamento. E no passar de todos esses milênios, aconteceu algo sobrenatural, que é a preservação das Escrituras, a preservação da escrita das Escrituras. Foram homens, sim, homens, mas que Deus separou e inspirou, colocou dentro da mente aquilo que eles deveriam escrever, aquilo como eles deveriam descrever, escrever e serem instrumentos na mão do Senhor. Então, cremos piamente que ela é a voz do Senhor. As Bíblias em outras línguas, né, conforme ela foi traduzida, cremos também que Deus fez com que estes homens e mulheres que trabalham na tradução da Bíblia para as nossas línguas, que usamos hoje, né, também sejam iluminados, sejam responsáveis por aquilo. Né? Eu fico muito preocupado com Bíblia que não traz nota dizendo a equipe da sociedade bíblica tal, da sociedade trinitariana tal. E sabe, tem algumas Bíblias por aí que quando você abre a introdução, não coloca os nomes do tradutor ou da comissão. Isso é sofrível, né? Sofrível. E geralmente são traduções que causam muitos problemas, né? Tem uma por aí, né, que eles retiraram simplesmente 152 versículos que falam exatamente contra aquilo que eles acreditam, né? Acreditam que Jesus não é Deus. Nós cremos que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E que as Escrituras, tanto o que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, são a palavra de Deus. Aliás, seria bom nós tirarmos um pouco esta expressão Velho Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. Sabe por quê? Com o passar do tempo, nós vamos imaginando assim: Velho Testamento, Antigo Testamento, aquilo acabou, aquilo é velho. Novo Testamento, mas é a mesma palavra de Deus. Deus não entra em contradição consigo mesmo. Né? Por isso nós chamamos a Bíblia e dê preferência de citar o nome do profeta. Não, no Antigo Testamento dizia assim, né? Para nós tirarmos essa ideia ruim que existe, que vai sendo implantada de antigo ultrapassado, novo tudo bem. Não, né? É a palavra de Deus. Porque algumas pessoas falam, mas esse assunto dízimo, isso é coisa do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos também são coisa do Antigo Testamento. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, também é coisa do Antigo Testamento. Por que as pessoas depreciam os primeiros livros da Bíblia naquilo que ele não gosta de fazer para Deus? Não é? Então, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, Deus nos deixou instruções. Se vocês olharem aí no meu canal,
Tem 2 vídeos sobre o Salmo 119, o maior salmo que existe. E ali existem 8 nomes pelos quais a Bíblia é chamada. Seria bom, né, quando tiver um tempinho, voltar lá e relembrar desses 8 nomes, porque a Bíblia nos foi dada como um ato de amor de Deus. É a voz de Deus na nossa vida. Você quer ouvir a voz de Deus alta, voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Quer ouvir a voz de Deus no fundo do seu coração? Leia a Bíblia. Né? E eu quero falar hoje, né, e nos próximos 2 vídeos, sobre por que a Bíblia nos foi dada. Qual é a intenção de Deus em nos dar a Bíblia? Primeira parte, primeira coisa. No primeiro livro, ou primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: Pois fostes regenerados, gerados outra vez, não de semente corruptível, não de um ensinamento que com o passar do tempo se perde, né? Mas de incorruptível, aquilo que passa o tempo e não corrói, corruptível, aquilo que corrói, aquilo que estraga, aquilo que perde a validade. Mas nós somos regenerados pela semente incorruptível, aquilo que não se desgasta, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A Bíblia é viva. Você simplesmente estudando a Bíblia, você vê que ela é atual, ela é permanente. Salomão disse que não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo que aconteceu, acontece. Não precisa ficar escandalizado ou se descabelando por causa de sinais do fim do mundo. Desde que a Bíblia, aliás, perdão, desde que Jesus foi assunto aos céus, foi elevado às alturas, sinais têm acontecido, têm se repetido. Basta estudar a história da igreja, por exemplo. Agora, isso não é desculpa para nós não estarmos preparados para a volta de Jesus, porque é de autoridade exclusiva de Deus. Então, quando Deus mandar o anjo tocar a última trombeta, ele volta. Para nós, tanto faz se daqui 10.000 anos ou daqui a meio segundo, não é? Porque ele tem nos alimentado através da sua palavra e a Bíblia é uma vacina. Isso. Não é xarope, a gente não deve procurar a Bíblia quando está doente. Tem que procurar a palavra de Deus antes da doença, né? Porque daí nós vamos saber, né? Teremos os anticorpos espirituais, vamos dizer assim. Mas então nesse texto fala que ela é viva e é permanente, e ela nos regenera. Primeiro ponto, para operar em nós um novo nascimento. Nós precisamos nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos, um homem já com uma certa idade, falou: mas como que eu vou voltar para a barriga da mãe? Não, não é assim. A palavra de Deus faz o nosso temperamento ter uma nova vida, a nossa alma ter uma nova vida, os nossos pensamentos terem novos pensamentos, os nossos conceitos são renovados. E diz também que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ela opera em nós o nascimento de um novo homem, de uma nova mulher. Uma nova atitude de vida, uma nova caminhada, uma nova concepção de tudo aquilo que existe. Vejamos mais um ponto. Salmo 19. Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo de número 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Preceito vem de receita, prescrição. Então, a receita que Deus tem para a vida feliz é reta, é uma
receita, que siga direitinho, que você vai ver como você vai ser feliz lá. E o mandamento do Senhor é como uma lanterna cuja lente está sempre limpa. Ele coloca ali, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os nossos olhos vão começar a enxergar muito melhor. Os nossos olhos da fé, né? Que eu estou dizendo, os olhos do sentimento, vai enxergar muito melhor através do momento da palavra de Deus ser o nosso alimento diário. Nós vamos enxergar coisas no sentido de antever problemas da nossa vida. Nós vamos enxergar o tamanho do amor de Deus por nós. Deus é um amor tão profundo pelos seus filhos, né, que este amor ele fica limpando os nossos olhos para podermos enxergar as arapucas, as armadilhas que o inimigo faz, inclusive fazendo trocadilhos bíblicos. O diabo tentou usar a Bíblia contra o próprio Senhor Jesus, lá naquele episódio em que Jesus passou 40 dias de jejum, né? E chegando lá na montanha, o diabo falou: está escrito a teu respeito. Ilumina os nossos olhos para as interpretações tendenciosas. Só existe um tipo de interpretação segura, que é de acordo com aquele que ditou. Né? Ler a Bíblia com os olhos daquele que escreveu. Ninguém gosta de escrever um bilhete, escrever uma mensagem e a pessoa interpretar esse bilhete, essa mensagem conforme a pessoa quer. Ela tem que interpretar de acordo com aquela que escreveu, não é? É por isso que escrevemos. E a Bíblia é a mesma coisa, ela não tem uma reserva de sentidos. Ela tem a mensagem que Deus quis colocar para nós. É que às vezes nós não gostamos do que Deus quer para nós. Achamos que cortar certos gostinhos pecaminosos vai fazer mal para nós. Na verdade, vai purificar a nossa alma. Vamos continuar lendo o texto? Ele fala que ilumina os olhos, me dá alegria, faz me enxergar as armadilhas que surgem por aí. Vamos ver mais um texto? É o Salmo 119, para a nossa Bíblia é o salmo mais longo que existe, são 176 versículos, mas o Salmo 119, versículo 130, diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A Bíblia ela é tão clara, ela é tão explícita, que aquele que estuda a palavra, por mais simples que seja, por mais academicamente falando, é uma pessoa pouco conhecimento acadêmico, mas ela entende, ela compreende, ela tem a vida esclarecida diante dos seus olhos. Para terminar hoje, né, nós vamos ficar mais 3. Para terminar hoje, eu quero falar mais um pouquinho lá no Salmo 100. Vamos ficar no 119 mesmo. 119, e depois nós vamos para o 19. O Salmo 119, versículo 50. Já que você está com a sua Bíblia aberta, versículo 50. Salmo 119. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Me dá vontade de viver. Alimenta a minha alma abatida por causa dos problemas e ela me faz viver. Pastor, mas eu leio e não tenho vontade de viver. Não seja teimoso. Se entregue à palavra. Sim, o caminho é este, mas você gosta de fazer este, fazer o quê? A Bíblia fala, o caminho é este para a felicidade, mas sempre você quer procurar um atalho. Se esqueçam que os atalhos nos fazem chegar mais tarde e feridos ainda, hein? Daí a gente fala, é bom, eu vou voltar para pegar a estrada certa. É assim, eu sou ruim de atalho que só pensando, só vendo. Né? Mas a palavra diz que ela traz para nós o que? Consolo na angústia e vida quando estamos tristes e abatidos. Ainda no 119, vamos ver o 93. 93. Nunca me esquecerei dos teus decretos. Perdão, vou ler de novo.
Nunca me esquecerei dos teus preceitos, não decretos, teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Deus me dá vida através dos preceitos, das prescrições, das receitas para a nossa saúde espiritual. Vamos lá no Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. Eu tenho medo daquilo que é perfeito e tenho medo de lei. Porque a lei sempre fala não, 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 não é? Mas veja só, a lei do Senhor é tão perfeita, mas tão perfeita, que restaura a alma. O testemunho do Senhor é tão fiel, tão comprovável, que dá sabedoria aos simples, aqueles que são bem simplórios, faz com que eles entendam muito mais, faz com que eles amadureçam mais e mais rápido. Um amadurecimento que não tira a infância da criança, um amadurecimento que preserva a criança de entrar em encrencas, que preserva o pré-adolescente, o adolescente de amarguras lá na frente. O fato do adolescente, do pré-adolescente, do jovem falar, não, peraí, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, ele vai ficar envergonhado na frente dos amigos por um pouquinho de tempo, mas não vai ter a vergonha que os seus amigos que fazem o que bem entendem terão no futuro. A Bíblia nos foi dada para quê? Para operar o novo nascimento no nosso coração, para iluminar a nossa vida e para nos dar vida, para nos vivificar, nos acordar das angústias, das tribulações, das enfermidades espirituais, emocionais também. Não quero dizer que você não deve procurar um psiquiatra se precisar. Procura, eu procurei, eu tomo medicação. Tenho pânico, por incrível que pareça. Mas aquela amargura de alma mesmo, ela nos traz vida. Pai amado, nós agradecemos muito porque no decorrer desses milênios, o Senhor tem dado aos teus filhos a tua palavra e tem preservado de maneira sobrenatural a tua palavra. Agradecemos porque o Senhor tem dado honestidade, responsabilidade, critério para aqueles que trabalham traduzindo a Bíblia nas diversas línguas que o nosso planeta tem. E queremos agradecer porque a tua palavra, Senhor, nos faz, opera em nós um novo nascimento. A tua palavra ilumina os nossos olhos, a tua palavra nos dá vida. Que seja assim, ó Deus, a cada instante que aqueles que estão ouvindo esse vídeo abrirem a tua palavra, a Bíblia, e quando lerem, Senhor, ouçam a tua voz. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês, hoje e aqueles do futuro que vão participar desse vídeo. Vale a pena estudar a palavra de Deus.